O título da nossa mensagem nesta noite é Uma Volta Feliz para Deus. Existem, irmãos, muita chance de felicidade, muita chance de sucesso, se nós voltarmos para Deus e deixarmos que Ele mude a direção da nossa vida, do nosso ser. Quando Deus assim fizer, tudo será diferente. Tudo será diferente. O início da nossa mensagem, ela tem um pouco a ver com o irmão Antônio Augusto, quando diz o texto assim: irei e voltarei para o meu lugar. Irei e voltarei para o meu lugar, se Deus assim o permitir. E é isso que nós esperamos, que Ele vá e volte alegremente para todos nós abraçarmos no seu retorno. Não é verdade? Em primeiro lugar, irmãos, devemos voltar alegremente para o nosso Deus. Quando nos afastamos de Deus, o pecado afastou Adão e Eva da presença de Deus. Somos todos pródigos. O que é o pródigo? É aquele que voltou à casa paterna, afastados da casa do Pai. Em Lucas, no capítulo 15, verso 11, a palavra do Senhor nos conta uma história especial, uma história muito linda, muito bonita, daquele jovem que foi embora procurando algo diferente, coisas diferentes para a sua vida, mas ele teve uma grande dificuldade. Então ele retornou à casa paterna, à casa do seu pai. E o seu pai o recebeu muito bem. O recebeu muito bem. É uma história, amados, que todos nós conhecemos. Nós conhecemos essa história. A história do filho pródigo todo mundo conhece. Muitas pessoas poderiam todas olhar dentro dos seus lares se existe alguém pródiga. O ser humano que foi criado por Deus com a finalidade de glorificá-lo e desfrutar da sua presença, distanciou-se de Deus. O ser humano hoje está dando as costas para Deus. Deixou Deus de lado. Partiu para outras coisas e esqueceu-se de Deus. O homem natural hoje, ele esqueceu de Deus. Quando é que nós nos afastamos de Deus? Temos nos afastados de Deus quando nos afastamos da sua palavra. Muita gente deixou de estudar, de ler, de pelo menos visualizar a palavra de Deus. Quando nos afastamos da sua palavra, quando nos afastamos da oração, quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a palavra, quando nos afastamos da oração e quando, amados, nos negligenciamos, a comunhão com os irmãos. Muitas vezes a gente vê igrejas
que tem 300 membros, mas dentro do seu contexto, a gente vê 30, 20, e os outros? Os 270, os 280, onde estão? Há uma grande necessidade de que cada servo de Deus, ele passe a ler a palavra de Deus, a sua palavra, que não se afaste da oração, não negligencie a comunhão com os irmãos, que está na sua casa, louvando e bendizendo o seu nome. Quando nos afastamos da sua palavra, quando nos deleitamos em prazeres nas coisas efêmeras, ou seja, as coisas passageiras desta vida. Quando nós deixamos todas estas coisas, aí a coisa começa a mudar. A vida da pessoa muitas vezes começa a ter um certo desprazer, muitas vezes as pessoas perdem a alegria e não sabem o que está acontecendo. O ser humano dos nossos dias, ele caminha em direção oposta a Deus. Está tentando fugir de Deus, está cada vez mais se afastando de Deus. Por quê, amados? Porque o pecado afasta o homem de Deus. E quanto mais eu vou me afastando de Deus, mais as coisas vão se modificando na minha vida. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei. Sinceramente, acontece isso, acontece aquilo outro, acontece mais isso, mais aquilo. E nunca sabe o que está acontecendo. Você está lendo, amados, a sua Bíblia diariamente? Você está falando com Deus diariamente? Você está negligenciando a sua vida cristã? O que você está fazendo? Nós somos desafiados e convidados. A palavra diz assim: vinde e tornemos, o verso 1 do 6, vinde e tornemos para Deus. Tornemos para o Senhor, tornemos para Deus. O texto diz que Ele nos despedaçou. Ele nos despedaçou. Despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. O Senhor está em todo lugar, está nos vendo, está olhando, está tomando conta, está nos dirigindo, está nos vendo aonde nós estamos andando, o que nós estamos fazendo. Este Deus, Ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. É onipotência, onisciência, onipresença. Ele vê tudo. Sua vida está em pedaços. Esteja onde estiver, Ele poderá sará-lo. Sua vida é uma ferida, Deus poderá ligá-la, fechá-la. Deixe Deus trabalhar em sua vida, na sua vida hoje, agora. Tudo poderá ser mudado se você tomar uma atitude. Voltar para Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário então que retornemos ao Senhor. Retornemos ao Senhor.
Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continuando, a palavra diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o verso 30 diz: encontrareis descanso para as vossas almas. Quereis ter descanso para as vossas almas, para as suas almas? Em segundo lugar, prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus. Quando voltamos à casa do Pai, quando nos reconciliamos com Ele, o nosso desejo é conhecê-lo cada vez melhor. Até que ponto já conhecemos a Deus? Até que ponto já conhecemos a Deus? Será que eu conheço a Deus por ouvir falar? Alguém me falou que existe um Deus, e este Deus tem poder para me salvar, para me dar vida eterna, para me dar alegria, para me dar paz, para me dar amor, amor para a minha família, para me dar saúde que eu preciso. Até que ponto conhecemos a Deus? Por informação? Será que é por informação? Me falaram que existe aí um certo Deus. Não. Mas nós devemos conhecer a este Deus, porque nós já o temos em nossa própria vida. Nós devemos conhecer a este Deus quando nós sentirmos a sua presença na minha vida, na sua vida, nas vossas vidas. Eu só posso dizer que conheço algo quando eu já ouvi, quando eu sinto aquele algo dentro de mim, e não por informação. Como é que eu posso saber que uma fruta ela é gostosa sem que eu prove aquela fruta? É difícil eu saber. Existem frutas que muitas vezes você compra e diz: essa fruta é uma delícia. Quando você vai ver, ela está azeda, ou está amarga, ou está de tal maneira que você não leva até o fim. Isso é coisa terrível. Assim, amados, é o homem sem Cristo e sem salvação. O homem precisa conhecer a este Deus, ter confiança, acreditar nele, entregar sua vida a Ele. E conhecer a Deus é fruto de uma comunhão perfeita com Ele. Nós vimos algumas pessoas na Bíblia que foram exemplos. Abraão, Davi, Moisés, Paulo e tantos outros foram exemplos na palavra do Senhor. O conhecimento de Deus, irmãos, não é parado, não é uma coisa estática, é dinâmico. O conhecimento de Deus é dinâmico. A palavra de Deus diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor. Devemos observar essa expressão, prossigamos. Nunca, jamais, em tempo algum, vamos conhecer tudo a respeito de Deus. Cada dia, Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas a nos contar. O
O profeta Jeremias, no capítulo 33, 3, ele diz assim, para todos nós, quando nós pegamos a palavra de Deus, amados, há uma coisa interessante a falar. Quando nós pegamos a palavra de Deus para ler, as pessoas até imaginam que a Bíblia é somente para os crentes, para os evangélicos. Não, é para todo mundo. A palavra de Deus, ela é uma só para todos. E o profeta Jeremias, no capítulo 33, ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamarmos ao Senhor, quando você que está ao alcance da minha voz através da internet, você entender isso, amado, você vai ver como este Deus é poder, este Deus é maravilhoso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Conhecer a Deus, como eu disse, é fruto da comunhão com Ele. É fruto da comunhão com Ele. No mundo da ciência, os homens estão envolvidos em muitas coisas. No campo das pesquisas, fazendo a cada instante novas descobertas, conhecendo algo novo. O que o irmão Antônio Augusto vai fazer lá nos Estados Unidos é exatamente isso, conhecer algo novo. Conhecer algo novo para passar melhores informações no seu gabinete médico. Passar informações a outros amigos, aqueles que queiram também conhecer com ele. É isso que ele vai fazer lá. É o mundo das ciências, das pesquisas, fazendo a cada instante novas descobertas, conhecendo algo novo. Até que ponto agora, amados, indagamos, já conhecemos a Deus? Você conhece a Deus? Pode ser que o tudo que sabemos de Deus foi aquilo que nos contaram e nada mais. Conhecemos tão pouco. Eu vou lhe contar a coisa que foi real, uma coisa sobre Deus. Esta não é ilustração, não é ilustração. Essa é uma realidade, é uma verdade. Alguns anos atrás, eu era pastor na Igreja Batista em Mutuá, São Gonçalo. Muita gente conhece, talvez conheça. Lá em Mutuá, São Gonçalo, eu era pastor ali. Passei 11 anos lá. E eu dirigia os retiros, assim como o pastor Alberto, pastor faz, dirigia os retiros espirituais. E uma certa manhã, uns 4 jovens, mais ou menos, que a gente levava muitos jovens que não eram crentes para participar, ou para participarem do nosso retiro. E um jovem chegou para uma das irmãs que estava dirigindo o trabalho espiritual pela manhã, o culto, e falou assim: vocês acreditam na salvação e acreditam em Deus? É. Aí todo mundo ficou espantado assim. Mas é claro que nós acreditamos em Deus. Aí ele falou assim: vocês já viram Deus? Nós já sentimos Deus conosco.
Aí uma irmãzinha sentadinha lá no cantinho, com um filhinho no colo, virou e disse assim: ô fulano, eu poderia até dizer o nome dele para os irmãos, não tem problema nenhum, mas ele não me deu autorização. A moça chegou para ele e disse assim: ô fulano, se você não acredita em Deus, se você não crê em Deus, pede a ele uma prova da existência dele. Irmãos, que coisa fantástica. Vocês não sabem o que aconteceu. Aí disse: tem que pedir uma prova a ele, né, da existência dele, né? Tem que pedir uma prova da existência dele. Então, tudo bem. Passou ali o culto, tal, terminou e tudo. Aí nós fomos almoçar, fomos tomar banho nas cachoeiras, aquela coisa toda. Quando foi a tardinha, ia começar novamente outro culto. E qual fora a nossa surpresa, irmãos? Deus deu a prova àquele jovem e a nós da sua existência. Ele começou com um bambuzal que tinha próximo de nós, a mexer com todo aquele bambuzal. Era uma ventania muito forte. Perto de nós, onde nós estávamos fazendo o acampamento, era uma lona grande dessa de locomotiva, e tinha umas argolas onde nós amarrávamos ali, passavam as cordas por ali e amarravam lá em cima na cumeira da casa. Aquilo foi, e todos os homens, antes de testar aquilo ali, a gente mexia para ver se aquilo estava mesmo forte, garantido, seguro e tal. E aquilo começou a desprender, e aquilo vinha caindo, e todo mundo queria segurar, e nada funcionava. Ninguém tinha força para segurar aquilo ali, porque aquilo ali era uma coisa de Deus, uma coisa que é divina. E aí aquilo tudo caiu, tinha umas loninhas assim espalhadas também foram embora, tudo amarrado, foram tudo embora. A outra estava amarrada com arame e com a corda, aquela corda grossa que nós amarramos, que todo mundo amarra caminhão. Foi caindo tudo, e caiu aquilo tudo, e todo mundo ficou assim, todos atônitos. Eu disse: irmãos, e não passava. Eu disse: irmãos, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Oramos ao Deus de todas as coisas. Quando nós acabamos de orar, o vento cessou. Irmãos, isto é a prova da existência de Deus. É a prova de que Deus existe. E é a prova de que nós devemos confiar nele. Devemos entregar nossas vidas a ele. Confiar nele. Seguir para termos a nossa vida eterna e a nossa salvação em Cristo Jesus. Você já conhece a Deus? Você já o conhece por experiência própria? Ou pelo amor, a bondade, a fidelidade, a riqueza e o poder de Deus? Permita-me perguntar, ou perguntar-lhe, irmão, amigo, você que está presente, até que ponto você já conhece a Deus? Podemos conhecer a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 11:27, diz a palavra, Mateus 11:27, nos diz a palavra o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai,
E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Podemos conhecer a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele deu Jesus, Ele enviou Jesus, mandou Jesus vir ao mundo, morrer na cruz, em meu lugar, em seu lugar, nos nossos lugares, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. João 14:9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe perguntou ao Senhor sobre ele, sobre Jesus. Ele diz: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe queria conhecer o Pai. Filipe queria conhecer o Pai. E o Senhor Jesus então dá essa resposta a ele: estou há tanto tempo convosco, e tu ainda diz, mostra-me o Pai? Eu sou o Pai. E em terceiro e último lugar, a palavra está no capítulo 6. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Aí vem a história de Gileade, é a cidade dos que praticam a iniquidade. Misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia, então, irmãos, é o exercício fiel do amor. E este amor é a principal marca do cristão. Deus se agrada de um coração magnânimo, um coração bondoso, um coração misericordioso. Deus se agrada disso. E hoje o que nós mais vemos é violência, é ódio, é ira, é contenda, é briga, é confusão no trânsito, é confusão em todo lugar. Deus não se agrada dessas coisas. O apóstolo Paulo discutiu esse assunto sobre a misericórdia, coração magnânimo, bondoso, misericordioso. Discutiu esse assunto de uma maneira magistral. Está registrado isso em 1 Coríntios 13, que fala do amor. Deus se agrada com a nossa atitude de amor. Isto é tudo que podemos lhe oferecer. Concluindo, amados, diante do que falamos, tomemos agora a firme e salvadora decisão de voltarmos para Deus, com a disposição de conhecê-lo melhor e ao propósito de uma vida marcada pelo espírito de misericórdia, um espírito bondoso, um espírito amável. Por isso nós convidamos você que está ouvindo através da internet, você que está nos ouvindo aqui no auditório. Eu não sei, pode ser que tenha alguém aqui que ainda não teve um encontro real com Jesus, e nesta noite Ele quer fazer morada em sua vida, Ele quer andar com a sua família, caminhar com você, caminhar com a sua família,
Ele quer lhe ajudar. Se você quer fazer isto, nós queremos convidar você a vir aqui à frente, para que a igreja possa orar por você, para que a igreja possa trabalhar com você, ajudar você, para que nós possamos orar pela sua família, pelo seu pessoal tão querido que você tem em casa, que você não quer que nenhum deles se perca. Nós queremos, nesta hora, pedir à irmã Rivalda que nos ajude trazendo um hino para este momento.